E aí, sobreviventes do caos, como estamos? Tudo bom com vocês? Simbora, gente, do nono ano, essa é a aula dos anos finais. Aqui, a aula preparada com muito carinho por mim. E para o professor Rony Monteiro, que está aqui também na área. Simbora, professor, olha lá. Gente, que alegria estar com vocês. Pessoal, muito bom estar com vocês aqui. Mais uma aula de Halloween. Gente, a gente quer e pede e lembra vocês que se, por favor, pronunciem as palavras que nós estamos falando. Por favor, comuniquem-se conosco no chat. Participem da nossa aula, que ela foi feita com muito carinho e um trabalho faraônico para atender vocês. Nossa linha de pensamento orbita em vocês, tá bom? Então, o gênero terror nós vamos aprender hoje. Vamos falar sobre por que Halloween é coisa do capeta ou não é. A gente vai trabalhar essas coisas. Vai trabalhar essas coisas aqui hoje, Cristo. Sabe? Então, prestem bem atenção. A gente vê o fantasiado a caráter, né? As cores do Halloween, que talvez daqui a pouco a gente também explique, porque preto, porque roxo, porque laranja. Fiquem à vontade e venham conosco. Embarquem nessa grande viagem de terror e de magia. A magia nossa é emagrecer. Ó, gente, é o seguinte. Que é isso? Coloca pra gente aqui como é o nome? O código QR Code aqui. É que lado? Acho que lado de cá. É lá. Enquanto isso, só um carinho na cabeça de Plínio. Tcharam. Gente, esse é o QR Code para quem ainda não tem o Educa Recife, o aplicativo. Vê aí, coloque sua câmera que vai baixar o aplicativo. Nosso aplicativo vai garantir a você uma interatividade ao vivo, nossas manhãs aqui de lives. E você pode seguir vendo as nossas aulas à tarde pela reprise pelo YouTube. Você pode interagir também lá pelo YouTube, pelos comentários, tá? Essa aula está sendo traduzida por Plínio. Plínio aqui, ó. Cadê? Acertei aqui, ó. Plínio. Olha lá, acertei. Ih, Plíniozinho lindo. Certo? Como vocês estão vendo, essa aula é sobre o Halloween. Vamos embora para frente. Bom, primeira provocação que quero fazer a vocês é o seguinte. Olho na tela aí, olha só. Lá na minha cidade, Surubim, eu e meu primo José, a gente costumava ir para o nosso sítio, o sítio do meu tio, aliás, que a gente ia. Era bacana porque a gente se divertia lá bastante, brincava nas nossas férias. Só que tinha uma conversa lá de que é o seguinte, caso você ouvisse sua voz, seu nome, aliás, né? Seu nome sendo chamado lá no fundo, era a comadre Florzinha lhe chamando para a morte. E todas as vezes que eu ia para o sítio do meu tio, Lula Rasga, tio, cheiro, saudade. Lá no interiorzão, eu e meu primo José, a gente ouvia, pelo menos eu ouvia uma voz chamando André. E aí eu me pelava de medo, para não dizer outra coisa, número 2 de medo, e eu ficava me perguntando, meu Jesus, eu sou tão novo para morrer, não faça isso comigo não, e eu escutava todas as vezes, André, e eu não comentava com ninguém, para não pessoal pensar que eu estou doido, né? Aí eu lá, morrendo de medo, um belo dia eu descubro que o quê? Era os bode. Era a bexiga dos bodes fazendo bé, bé. Ou seja, eu fiquei morrendo de medo por nada. Nessas horas eu queria me chamar de Hugo. Eu duvido uma bexiga de um bode dizer Hugo! Duvido. Vá se lascar. Ó, seguinte, hoje é a aula sobre Halloween. Nada melhor do que o Halloween ser falado por pessoas que tenham lugar de fala sobre o Halloween. No caso nosso aqui, ficou perfeito, porque essa pessoa, além de ter lugar de fala, também é professor de inglês. Né? O professor José Polanqui, da cidade de Surubim, da minha cidade, professor da rede estadual de ensino e diretor lá de uma escola lá, tá? Que eu não sei o nome, desculpa, professor. Vamos lá, professor José Polanqui, que ele como é que chama? Sacerdote wicano. Vamos ver lá, vamos ver a fala dele aí. Olá, pessoal. Meu nome é Polanqui, eu sou sacerdote wiccaniano, ou bruxo, como vocês queiram falar. E eu, primeiramente, gostaria de agradecer ao pessoal do Educa Recife pelo convite para a gente falar um pouco do que é o Halloween, do que é a Wicca. E vamos lá, responder algumas perguntas. Primeira pergunta do professor aí, ó. What does the Halloween celebration represent in such country like Brazil? Vamos ver aí.
Olha, está processando, que bonitinho. Gente, enquanto processa, está aí, ó. O que o Halloween, a celebração Halloween, representa num país como o Brasil? Essa é a primeira pergunta que a gente fez para ele. Né? Por quê? Porque como Halloween é uma celebração de um outro país, o que é que ele significa para a gente? Certo? No caso, o Halloween, ele acaba coincidindo com uma outra data aqui no Brasil, que é a comemoração, a celebração sobre o coitado de Saci Pererê. O Saci Pererê, veja que covardia. O cara já é deficiente físico, mora longe, sabe? Já é negro. Então ele já é totalmente discriminado. Faz parte do elemento cultural nosso brasileiro, que também a cultura nossa é meio esquecida. E o dia dele cai no dia do Halloween e o pessoal comemora o Halloween. É uma coisa que eu fico assim para concordar. Fico em cima do muro assim, eu não sei se eu concordo exatamente em comemorar o Halloween. Se tem o dia do Saci Pererê, que é no mesmo dia, o pessoal acaba esquecendo o dia do coitado do Saci Pererê. Pessoal da produção, vai rodar esse trem aí? Será que vai? E aí, assim, a cultura do Halloween, ela vem dos celtas, né, professor? A galera celta que traz, quando eles migram para os Estados Unidos, né, os países que falam língua inglesa, eles tiveram uma grande dificuldade lá, econômica, né, Irlanda, aqueles outros países que são da cultura celta, e aí eles foram para os Estados Unidos, porque a fome atacou lá, né? E aí é uma cultura celta que entra nos Estados Unidos e ganha vazão, ela ganha muita notoriedade nos Estados Unidos. Vamos ver. A primeira pergunta aqui para o professor Polanqui. Vamos ver. Uma festa, né? Como... Aqui. What is Halloween? O que é o Halloween? O Halloween é uma festa, né? Como eu já falei. É uma festa, a palavra Halloween é uma palavra que vem de uma expressão chamada All Hallows Eve, né? All Hallows Eve, que significa Noite de Todos os Santos. É uma data que celebra, em sua origem, né, celebrava todas as pessoas que morreram durante o ano, todas as pessoas que tinham feito a passagem durante o ano. É como se fosse um dia de finados, mas celebrado pelos pagãos. Tem ritos específicos, tem ritos. Só que o Halloween, como nós conhecemos, é uma grande festa que os Estados Unidos abraçou. Isso surgiu com a colonização, com a imigração, né? A imigração, principalmente a imigração irlandesa, que trouxe práticas, né, para os Estados Unidos, trouxe um pouco das práticas pagãs e, inclusive, a própria origem do povo dos Estados Unidos é inglesa e acabou dando origem a essa festa, onde tem o trick or treating, onde tem as fantasias. Na verdade, é uma grande festa, como o nosso carnaval. Próxima pergunta, gente. Olha lá. Teacher, as a wizard, a witcher, what is the first big challenge, the prejudice or the stereotype? Na verdade, não sou nem wizard nem witcher. Nós todos nos denominamos witch, bruxos. Qual que é o grande desafio? O preconceito ou o estereótipo? Acho que os dois, né? O estereótipo é um reflexo do preconceito. E isso é uma coisa que tem acompanhado graças a uma grande campanha de demonização da Wicca, da bruxaria, das práticas do paganismo em geral, que fizeram com que as pessoas condenassem essas práticas, com que as pessoas considerassem essas práticas como sendo maléficas. Então, o preconceito é o grande desafio, né? Quebrar esse preconceito. E só se quebra preconceito com informação, com conhecimento e com diálogo. Perfeito, perfeito. Próxima pergunta para o professor aí, ó. What is Wicca? O que é a Wicca? Bom, a Wicca é uma religião, certo? Ela é uma religião recente, ela não é uma religião antiga, é uma religião que nasceu na década de 50. Só que ela é uma religião pagã, é uma religião que pratica a bruxaria, só que a bruxaria com uma roupagem moderna. A Wicca é o que nós chamamos de bruxaria moderna. Nasceu na década de 50. O primeiro praticante, a primeira pessoa que veio com esse nome Wicca, na verdade ele nem propôs como uma religião. Ele apresentou o nome como sendo o nome dos antigos
líderes religiosos de antigas comunidades lá na Inglaterra, né? Wicca é uma palavra que significa girar, dobrar, transformar, moldar. E eram pessoas como pajés, como xamãs, né? Líderes espirituais, pessoas com conhecimento da natureza, da magia natural, da magia, dos rituais daquelas comunidades pagãs da Inglaterra, das Ilhas Britânicas, e que, com o passar do tempo, acabou nomeando esse grupo, esse segmento da bruxaria, que é a bruxaria moderna, chamada Wicca. Muito bacana. Então, ó, gente, ó, todo conhecimento é muito importante para a gente, principalmente a nossa disciplina, que é a comunicação com outros países. Então, conhecimento cultural é o que vai mais adicionar para esse tipo de comunicação. Você conhecendo outra cultura, você vai acabar conhecendo também outra forma de pensar, certo? Na cultura Wicca mesmo, em outras culturas também, tanto o homem como a mulher tem 3, 4 fases da vida, né? A virgem, a mãe, a anciã, o homem é a mesma coisa, o caçador, né? O ancião, etc. Ou seja, você acaba compreendendo, você acaba tendo outras visões. Então você, não que vai interferir no seu pensar, na sua crença, na sua fé, mas todo o conhecimento de outras culturas, inclusive de culturas como é a cultura Wicca, que foi antes do catolicismo, vai somente somar para a gente. Nada de preconceito, cabeça aberta, tá? Vamos para a próxima pergunta. Tem uma pergunta bem grande aqui. Vamos lá. Halloween had its origins in the festival of Samhain among the Celts of ancient Britain and Ireland. Yes, it is. On the day corresponding to November the 1st in the contemporary calendars, the new year was believed to begin. This date was considered the beginning of the winter period. Yes. What is Samhain? Who were the Celts? Vamos traduzir isso aqui. O Halloween tem sua origem no festival do Samhain, entre os celtas, não somente os celtas, tá? Da antiga Bretanha e da Irlanda. No dia correspondente ao 1º de novembro, no calendário contemporâneo, era o ano novo que acreditava-se começar. Essa data foi considerada o início do inverno, exatamente. O que é o Samhain? Quem eram os celtas? Então vamos responder primeiro a última pergunta, depois a primeira, porque os celtas eram povos, né? Os celtas eram povos que ocupavam, que povoavam ali as Ilhas Britânicas, inclusive a Galícia, inclusive a Península Ibérica, que é onde tem Portugal, onde tem a Espanha. Então todos esses povos do oeste europeu eram povoados por tribos, por comunidades que tinham práticas, que tinham costumes em comuns. Esses povos eram chamados de celtas, não eram um povo só. E os celtas eram comunidades pagãs, eram povos pagãos. Pagãos que... a palavra paganos quer dizer, vem do latim, né? O latim que significa povo do campo. Então eram povos que cultuavam e que mantinham costumes e rituais centrados na natureza, certo? E eles criaram festivais, não somente os celtas eram pagãos, mas os gregos, os romanos, os etruscos, né? E eles desenvolveram seus ritos para celebrar a passagem do ano, que a gente chama de roda do ano. Dentre essas datas, então, se celebrava a chegada da primavera, o início do plantio, o crescimento da lavoura, né, as colheitas, a última colheita, e celebrava-se também a morte, o momento que a natureza não produzia mais. Nesse momento, que era o início do inverno, quando tudo começava a esfriar, o sol desaparecia, eles celebravam, né, alguns povos celtas celebravam ritos chamados de Samhain. Samhain é uma palavra que significa sem sol, né? É uma palavra que era um ritual que deu origem ao Halloween, né? Inclusive é um dos rituais que nós celebramos na Wicca, é um ritual religioso celebrado em 31 de outubro ou 1º de novembro, porque ele marca exatamente o fim de um ciclo de plantio e colheita. Então esse é um momento da roda do ano, quando o sol desaparecia, os celtas, né, e outros povos
consideravam que o Sol era a vida. Então, quando o Sol sumia nas nuvens, o Sol morria. E ele só vinha retornar no solstício de inverno. Então, como ele morria, a natureza também morria. E como a morte prevalecia, acreditava-se exatamente que o véu que separava o mundo dos vivos e dos mortos era suspenso. Então, os falecidos poderiam visitar as casas dos parentes, mas também fadas, né, seres encantados que povoavam aquelas regiões lá da Inglaterra, da Irlanda, do oeste europeu. Então, Samhain é um ritual, é uma celebração que era realizada, né, pelos povos celtas e que continua sendo celebrada em algumas tradições de bruxaria, como a Wicca, por exemplo. Exatamente. Vamos para a próxima aqui, ó. Na próxima pergunta, vai ser bem interessante, ó. Vê aí. Sobre os elementos. What are the main elements and symbols of Wicca that are remembered on Halloween? And what do they mean? Quais são os principais elementos e símbolos da Wicca que são lembrados no Halloween e o que eles significam? Eu trouxe aqui alguns para vocês, né? Acho que o maior símbolo do Halloween é a bruxa. Tanto que o Halloween é também chamado de Dia das Bruxas. E a bruxa no seu estereótipo. Aquela mulher feia, nariguda, com verruga no nariz. Né? Isso tem há uma construção histórica sobre essa personagem, né? Essa faceta da bruxa. Mas um dos símbolos, né? Que eu trouxe aqui alguns para vocês. O caldeirão, né? Que é um elemento que nós usamos na bruxaria, é um grande parceiro das bruxas, mas que na verdade simboliza o útero da deusa. Na Wicca nós cultuamos uma deusa mãe e um deus cornífero. E o grande símbolo da deusa é o caldeirão. No Halloween também nós usamos vela laranja como uma representação do momento da estação, porque essa vela lembra as folhas que estão secando, as folhas que não são mais verdes, que estão caindo, que já caíram das árvores, né? Então a vela laranja ela lembra esse momento do que nós chamamos da roda do ano. E um outro elemento muito típico do Halloween é o Jack-o'-lantern, né? A lanterna de abóbora. Eu trouxe um aqui de porcelana que eu tenho para guardar doces, né? Um item decorativo aqui que eu decoro a minha casa para o Halloween. E esse símbolo, né? Ele na verdade se trata de um elemento de proteção que os pagãos, né, alguns povos celtas colocavam nas janelas e portas e jardins de sua casa com velas acesas dentro para guiar a alma dos mortos, né, durante a noite do Samhain, para que eles pudessem ser guiados pela luz e para a luz. E eles faziam eles talhavam essas carinhas feias, quanto mais assustadoras fossem o rostinho, melhor, porque eles espantavam também os espíritos, vamos dizer, os zombeteiros, né? Os espíritos que estavam ali para pregar peças, que estavam ali para prejudicar as famílias. Mas, na verdade, originalmente, lá na Inglaterra, o que o pessoal usava era nabo. Nabo é uma leguminosa, é um tubérculo, né? Acho que é um tubérculo. Que é menor, né? Ele é um negócio assim, desse tamanhinho, que o pessoal usa para cozinhar, também usa para saladas. E eles cavavam um buraco dentro do nabo e fazia a máscarazinha durante a noite do Samhain. Virou abóbora, começaram a usar abóbora nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos não se cultuava muito nabo, se cultuava muitas abóboras, né? E as abóboras ganharam aí a graça da cultura americana e tornou-se um grande símbolo do Halloween. Então veja só, tá vendo que temos toda uma simbologia, né? Tudo tem um significado. Então não tem como você olhar para uma coisa e julgar ela. Ela tem um significado por trás, tem uma história por trás. Isso é importante, inclusive, para a gente aplicar esse conceito
nas suas habilidades, na sua comunicabilidade, né? Nas suas competências como um falante de uma língua estrangeira, principalmente uma língua estrangeira que é a língua franca da tecnologia, do cinema, da literatura, das artes, né? Dos negócios, do comércio, né? E da integração mundial, tá? Próxima, gente. About black cats, bats, skulls and jack-o'-lantern. Jack-o'-lantern eu já falei, né? E com relação a morcegos, gato preto, caveiras e o jack-lanterna. O jack-lanterna eu já falei. Morcegos, caveiras, gato preto são elementos da noite, né? E que retratam um pouco desse universo que é o universo da morte e da noite, né? Muito presente nessa época do outono e do inverno no hemisfério norte. Como tudo fica mais escuro, mais nebuloso, mais tenebroso, os elementos que vão aparecer muito são esses elementos, né? Porque eles são mais ligados a esse período de morte que o ano vive, certo? Então, olha só, você quer saber mais sobre literatura, sobre essa cultura dark, né? Essa cultura, o professor Rony falou, essa cultura dark, fiquei na cabeça lá da outra vez. Sobre essa cultura do Halloween, dos celtas, temos muito conteúdo interessante na nossa árvore do livro. Você pode usar esse QR Code aí para ir direto para a árvore do livro. O seu login vai usar a sua matrícula. Você tendo dúvidas sobre como logar aí para a árvore do livro, você pode falar com o seu professor ou a sua diretora, a sua gestora, que ela vai explicar a você como funciona. Lá temos vários livros interessantes, contos de terror, né? Tem, se eu não me engano, até onde eu vi, tinha contos de terror, tinha algum conto de Edgar Allan Poe, que é o principal escritor de romances policiais, contos de terror, etc. E tinha lá, se eu não me engano, tinha lá. E tem principalmente livros em inglês, gente. Então, essa árvore do livro, eu acho que ela é pouco utilizada por nós, temos que mudar essa cultura, temos que ter essa cultura da leitura também, inclusive em língua inglesa. Professor Rony. Gente, é uma alegria estar com vocês trabalhando um assunto como esse, porque, assim, acho que vocês sempre pensam, né? Poxa, Halloween, aí lembra do Cauldron, né? Lembra da vassoura, Bloom, lembra das bruxas, do morcego, lembra do gato preto, lembra da fogueira, de jack-o'-lanterna. Mas assim, quando isso tudo é muito separado, a nossa ideia mesmo é agrupar, é juntar, né? Por que, por exemplo, o preto, o laranja e o roxo, né, no Halloween, são as tendências, né? O preto é a roupa que os bruxos usavam, a cor da roupa, né? O laranja mostra a vitalidade das coisas. E o roxo é como se fosse a cor do resultado químico que a bruxaria, do que sai daqui do caldeirão. Então mistura ali as coisas todas e o que sai é uma substância roxa, né? Então são situações que o Halloween nos traz, né? E tirando isso, acho que quando a gente for na árvore do livro, a gente vai encontrar muita coisa legal, como as lendas urbanas, né? A loira do cemitério, a Bloody Mary, né? A loira do banheiro e por aí vai. Que a do cemitério é bem engraçadinha, né? Era uma vovó que ficava na frente do cemitério e na noite de Halloween as crianças viam ela. E quando passava na frente do cemitério, ela dizia assim, vamos ali ajudar aquela vovó, porque ela fica pedindo, né? Vamos ali ajudar. E pegava ali uns doces do Halloween e vamos levar nela. Aí quando chegaram nela ali, disse, vovó, toma aqui, ó, gostosura de travessura, pega as gostosuras para a senhora. Mas me responda aí, a senhora não tem medo não? A noite do Halloween a senhora ficar aqui meia-noite assim, vagando, pedindo ajuda? Meu filho, quando eu era viva eu tinha medo. Professor, aproveita para dar tchau para a galera. Tchau, pessoal. See you around. Gente, deixa eu tentar falar em livros isso aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra numa próxima aula, tá? E obrigado. Tamo junto. Espero que vocês tenham curtido aí a nossa aula. Comente aí, quem está vendo pelo YouTube. E pela interação aqui, foi tão boa a aula, eu espero, que ninguém interagiu, ninguém disse nada, tá todo mundo vidrado aí assistindo. Até a próxima, gente. Tamo junto. Tchau de miss para vocês aqui, mesmo no Halloween. Cheiro para vocês.